Promessas é uma garantia de Deus para a sua vida, de que Ele vai realizar algo. Observe na Bíblia que sempre que Deus chegava para um homem para fazer uma aliança com ele, o que é interessante é porque Deus sempre, dentro daquela aliança, Deus apresentava promessas. Amém? Deus colocava as promessas ali, e que se aquele homem que estava ouvindo Deus se posicionasse com algumas atitudes, ele então iria viver aquelas promessas na vida dele. Então, desde o início, o primeiro homem ali que você vê mais claro Deus fazendo uma promessa é o próprio Abraão. Abraão é, vamos dizer assim, o principal na Bíblia dos homens que iniciou o princípio ali de uma promessa que envolvia tanto a vida dele, como a família dele, a descendência dele e toda a raça humana a partir dali que fosse crente no Senhor. A promessa de Abraão, ela é uma promessa tão ampla que hoje ela chega até você. Amém? Olha que tremendo. Você vê que teve homens que Deus fez promessas para ele, foi uma promessa local, uma promessa específica para um momento da vida daquela pessoa. Agora, a promessa de Abraão, ela vai além do tempo dele. Ela transcende a época dele. E ela chega até nós. Nós estamos aqui hoje, e a Bíblia inclusive diz isso, que nós somos filhos de Abraão. Amém? Então, escreva aí, eu sou descendência, eu recebo na minha vida as promessas feitas a Abraão. Aleluia. Então, vamos lá. Quais são as 3 promessas que nós precisamos entender aqui hoje para que a gente possa tomar posse? Quais são as 3 maneiras para que a gente possa tomar posse das promessas de Deus? Eu anotei aqui, eu quero lhe dizer quais são as 3. A primeira é a fé. A primeira maneira de alcançar, de tomar posse das promessas de Deus é pela fé. Amém? Pela fé. E aqui eu tenho o texto de Hebreus capítulo 11. O capítulo 11 de Hebreus é considerado o capítulo dos heróis da fé. Há uma lista de homens ali, de mulheres, que eles eram heróis. Agora, por que eles se tornaram heróis? O próprio capítulo 11 de Hebreus vai dizer que foi por causa da fé daqueles homens. E no versículo 6, lá diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Visto que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Amém? Então veja que a primeira maneira para que eu possa tomar posse das promessas de Deus é mediante a fé. Sem fé, nenhuma promessa irá se cumprir na vida de uma pessoa. Sem fé, nenhuma promessa irá se realizar na vida de um homem, na vida de uma mulher. Então escreva aí, fé. Amém? Essa é a primeira maneira para tomar posse das promessas de Deus. E sabe o que diz mais em Hebreus 11? Lá diz assim: e estes homens, pela fé, tomaram posse das promessas de Deus. Amém? Sabe o que diz mais lá? Eles abraçaram, eles tocaram as promessas pela fé. Então, você tem promessas de Deus para a tua vida. Promessas tremendas que o Senhor tem feito para a tua casa. Promessas, irmãos, em todos os sentidos. A promessa para
curar, a promessa para restaurar, a promessa de você viver grandes obras. Jesus falou: aquele que crê fará as obras que eu faço e fará obras maiores do que estas. Você está preparado para viver obras grandes de Deus na tua vida? Eu profetizo em nome de Jesus que você vai viver pela fé, grandes obras do Senhor na tua vida. Escreva aí: aleluia, eu creio, eu recebo. Irmãos, a fé, ela é poderosa. Olha que tremendo. Quando você vai ler a Bíblia, o que é que Jesus mais exalta na vida de um homem e de uma mulher quando ele fazia um milagre? Era a fé da pessoa. O que Jesus mais evidenciava, Jesus elogiava, Jesus dizia: olha, porque você teve essa fé, então eu vou fazer, pode ir para casa, seja feito como você crê. Há uma frase de um grande autor que eu gosto muito, que é Mike Murdock. Ele diz assim: Deus não respeita, ou Deus não se toca porque eu estou simplesmente sofrendo. Deus não fica sentimental porque eu estou passando por uma luta. Só por isso ele fica me olhando: oh, mas ele é coitadinho, então eu tenho que ajudar ele. Não, eu acho interessante que ele diz assim: a única coisa que toca Deus e que move Deus em tua direção, em teu favor, é a fé. É a fé. Irmãos, porque se fosse só porque a pessoa está sofrendo, o mundo hoje não teria problema. Você concorda com isso? Deus ia sair resolvendo tudo rapidamente, porque ele iria ficar tão assim compadecido que ele então ia logo ajudar e acabar com toda e qualquer crise no mundo. Mas por que Deus não faz? Porque para que Deus faça, é necessário a fé. Para que Deus mova algo na vida de uma pessoa, é necessário que essa pessoa creia no poder de Deus. Então o texto diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Pois aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Então, portanto, o que é necessário é a fé. A fé, ela ativa as promessas. Você se apossa das promessas pela fé. Eu quero que você faça como sua meditação, você lê o capítulo 11 de Hebreus. Leia o capítulo 11. Amém? Porque aqui você vai observar que, pela fé, cada versículo começa dessa maneira: pela fé, Abraão fez isso. Pela fé, Isaac fez isto. Pela fé, Jacó. Pela fé. Irmãos, é tremendo. Cada versículo vai dizer: pela fé. E o capítulo conclui dizendo assim: estes homens se apossaram, tocaram, viram as promessas pela fé. Amém? Você vai ver na tua vida, receba aí, as promessas de Deus, porque você crê. Você crê, aleluia. Você crê e você vai receber. Você crê e você vai viver o melhor de Deus. Oh, que maravilha. Oh, que bênção. A gente poder experimentar nas nossas vidas as promessas de Deus. Mas qual é então a segunda maneira de tomar posse das promessas de Deus? Eu já falei uma maneira, que é a fé. Amém? A segunda maneira
de se tomar posse das promessas de Deus é a obediência. Escreva aí nos comentários, obediência. Amém? O ABC de Deus é obedecer. O capítulo 28 de Deuteronômio é o capítulo onde Deus fala da bênção e da maldição. Quando você vai ler as bênçãos prometidas no capítulo 28 de Deuteronômio, sabe como é que Deus começa? Ele começa assim: quando você ouvir e obedecer, todas estas bênçãos virão e te alcançarão. Eu vou repetir esse versículo para você entender a importância da obediência. Deus diz: quando você ouvir e me obedecer, todas estas bênçãos virão e te alcançarão. Diga glória a Deus. Todas as bênçãos de Deus. Agora escute isso. Existe lá uma lista de bênçãos. Lá Deus diz assim: tu serás cabeça e não cauda. Eu vou abençoar o fruto das tuas mãos. Eu vou abençoar a tua casa. Eu vou abençoar você no teu trabalho. Eu vou te abençoar em todas as áreas da tua vida. Uma lista de bênçãos no capítulo 28 de Deuteronômio. Mas o que Deus pede de nós? O que Deus pede de você? A obediência. Voltando para Abraão, ao mesmo tempo que Abraão é chamado de o pai da fé, ao mesmo tempo também Abraão é o maior dos exemplos ali no início do Antigo Testamento de obediência. De obediência. Ele foi obediente ao ponto dele estar disposto a oferecer o próprio filho dele a Deus como sacrifício. Obediência. Deus ama a obediência. E obediência anda de mãos dadas com a fé. Amém? Toda pessoa que tem fé tem que ser obediente. Fé e obediência andam juntas. Não dá para dizer, eu tenho fé, mas eu não obedeço. Não combina. A fé e a obediência estão juntas. Amém? Deus ama a obediência, irmãos. Quantas vezes Deus tem falado aos nossos corações, mas por falta de obediência, a gente deixa de viver a promessa de Deus. Quantas promessas Deus já tem feito e já fez e ainda irá fazer. Mas Deus exige de você, de cada um de nós aqui, a obediência. Sem obediência, não dá para tomar posse da promessa. Tem que ter obediência, o coração obediente, o coração submisso, o coração pronto a obedecer. Tem pessoas que têm um coração pronto a obedecer. Então essas pessoas têm respostas mais rápido. Então essas pessoas, elas experimentam as bênçãos de Deus de forma mais rápida por causa da obediência. Eu te faço uma pergunta aqui. Você está disposto a obedecer? A obediência em todos os níveis. O primeiro nível de obediência é a Deus. E aí vem descendo no nível de hierarquia. A obediência aos pais, a obediência aos líderes, obediência. Deus quer ver a obediência no teu coração. Tenha um coração obediente. Aleluia! Que você vai poder, dessa maneira, tomar posse das promessas de Deus. Oh, querido,
Que essa palavra obediência possa assim impregnar o teu coração. Que você seja tão obediente ao Senhor. Sabe, tem um profeta na Bíblia que ele foi tão obediente. Na verdade, vários profetas, né? Mas deixa eu citar aqui o exemplo de 2. Teve um chamado Isaías, que Deus pediu para ele andar nu. Ele obedeceu, ele andou nu, em sinal de obediência a uma palavra, a uma direção que Deus estava dando. Veja, porque Deus estava mostrando o seguinte, quando ele estava andando nu, Deus queria mostrar que assim estava a nação de Israel. Ela tinha se despido, estava mostrando as suas vergonhas, estava nua diante de Deus, no sentido de que ela estava envergonhada. Então o profeta usou o próprio corpo dele em obediência para mostrar como estava o povo. Há um outro profeta, Oséias, que Deus pediu para ele casar com uma mulher prostituta. Pensa numa mulher assim que era mesmo de um nível terrível de prostituição. Deus falou para o profeta, vai lá, casa com ela. Toma aquela mulher como tua esposa. Ele obedeceu, irmãos, e casou com aquela prostituta. E sabe o que acontecia? Ela ia e traía ele. Aí ele perdoava, ela voltava. Ela de novo ia e traía ele. Ele perdoava de novo a mulher. E isso ficou várias vezes, essa situação. Daquela mulher trair o profeta. Agora, tente imaginar comigo isso. Agora, o que é que Deus queria mostrar através dessa situação? Deus chegou e disse assim, olha, vocês têm visto como essa mulher tem feito com o meu servo? Pois assim a nação de Israel tem feito comigo. Eu tomei essa nação para ser minha, mas vocês têm me traído com outros deuses. Vocês têm me abandonado. Olha como é forte. Então, o profeta teve que obedecer a direção para que Deus pudesse falar para a nação de Israel. Então, escute isso. Existem níveis de obediência que é bem alto. Que aparentemente você diz assim, meu Deus, fazer isto é loucura. Mas é a obediência. Você está disposto a obedecer mesmo em todos os níveis? Amém? A terceira forma, a terceira maneira de tomar posse das promessas de Deus é a persistência na oração. Persistência na oração. Quero que você escreva aí. Fé, obediência, oração. Escreva nos comentários aí. Persistência na oração. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 7,7. E Jesus disse, peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta para vocês. Oração. Mas não é simplesmente aquela oração assim da gente fazer um descarrego de consciência. É a persistência na oração. Você tem que persistir em oração. Amém? Quando Jesus falou sobre oração, ele disse assim, em Lucas 19, ele disse, o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Está lá, Lucas capítulo 19. Deus conta, através ali de Jesus, uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Eu te faço uma pergunta. Como é que está a tua oração? Como é que está a tua vida de oração?
Você realmente está dedicado em persistir na oração? Jesus conta ali a parábola de uma viúva que tinha uma causa e ela precisava que fosse resolvida aquela causa. E ela então ia até o juiz daquela cidade, pedir para ele julgar a causa dela. E aquele juiz, a Bíblia diz que ele não temia a Deus e nem aos homens. Ele despachava aquela viúva. Ele dava uma resposta dura para ela. Ele dizia, não vou responder agora. E isso por vezes e mais vezes, aquela viúva ouvindo um não daquele juiz. Mas a Bíblia diz que ela persistiu. Até o ponto de ele dizer assim, eu tenho que responder. Eu tenho que ouvir esta viúva. Então, pela oração, você vai conseguir mover o sobrenatural. O texto diz, peçam. Pedi e recebereis. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. A pergunta que eu te faço é, até que ponto você está disposto a persistir na oração? Porque pela oração você toma posse das promessas de Deus. Pela oração você toma cada promessa e você traz para a tua vida. Pela oração. Agora tem que haver persistência. Não pode ser uma oração que não está envolvida a persistência nela, a perseverança. Queridos, o mundo espiritual, ele tem resistências. E se você ora e você desiste, não houve um romper no mundo espiritual. Para você romper o mundo espiritual, você tem que persistir na oração. Tem um livro de uma série, eu tenho aqui, são 5 livros. Um dia eu vou fazer essa série aqui com vocês na igreja. É sobre a oração. E o autor dessa série é E.M. Bond, é o nome do pastor. E ele fala algo interessante sobre a oração. Ele diz assim, não seja apenas um homem de oração. Ele diz assim, seja um homem de orações respondidas. Porque não basta dizer assim, eu oro, eu sou um homem ou uma mulher de oração. O que você tem que se tornar é um homem, uma mulher de oração respondidas. Enquanto não houver resposta, você não pode parar de orar. Amém? Então escreva aí, eu tenho que ser um homem, uma mulher de oração respondida. Eu tenho que orar até eu ter a resposta. Eu tenho que orar até mover o sobrenatural. Eu tenho que orar até as coisas se abrirem. Elias teve que orar com persistência. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4, 7 vezes. Até que o céu abriu. Persistir na oração. Em Tiago, capítulo 5, lá diz que ele orou com insistência. Ele orou com persistência. Até que Deus fez chover. Amém? Ore com persistência até a resposta do céu vir. Ore com a persistência até que o céu se abra. Ore com persistência até que as coisas comecem a se mover na tua direção. Enquanto você não vê resposta, não pare de orar. Persistência. Amém? Ore com a persistência. A Bíblia diz, orai sem cessar. Glória a Deus. Eu quero que você tome posse dessas 3 palavras no teu coração. Fé, obediência, oração. São 3 maneiras de tomar posse
das promessas de Deus. Amém? As promessas já estão liberadas. As promessas já foram apresentadas por Deus para você. Você tem que tomar posse delas. Você tem que alcançar essas promessas através da fé, da obediência e da oração persistente. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você recebe no teu coração esta palavra? Escreva aí, eu recebo. Quero ver o seu nome aqui aparecer para mim, mandar um abraço para você. Em nome de Jesus. Aleluia.